Saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, abrirem a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Para a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também o perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Oremos mais uma vez. Eterno e soberano Senhor, eis-nos aqui, Pai, diante da Tua santa palavra, e rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, para que possamos compreendê-la, que o Teu Santo Espírito, Senhor, aplique, para que haja mudança nas nossas vidas, para que nos transforme, para que nos vivifique, Senhor, para que andemos cada vez mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a Tua santa palavra, Senhor, converta corações. Oramos e esperamos nele, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Nossa confissão de fé de Westminster, meus irmãos, no capítulo 25, seção 2, quando fala a respeito da igreja, ela define a igreja, ela diz que a igreja também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma única nação, como antes sob a lei. Ela consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Essa é a definição de igreja, conforme a nossa confissão de fé de Westminster. A igreja visível, meus irmãos, ela é composta de pessoas que professam a verdadeira religião e aparentam viver segundo essa profecia, segundo essas afirmações. É possível que no meio desta igreja existam aqueles que não são verdadeiros crentes. É possível que existam verdadeiros crentes. Isso que nós enxergamos aqui é a igreja visível, aquela que nós enxergamos. Mas a igreja bíblica, como o Senhor Jesus nos ensina, é uma em essência, porque ela é fundada em um único evangelho. Ela é unida a um só Senhor e ela é habitada por um só Espírito. E a sua unidade está sob ameaça constante por causa da tendência à divisão, que é natural da humanidade caída. Essa unidade, ela precisa ser continuamente mantida e ativamente expressa através da nossa comunhão. A igreja, ela é una e está constantemente sob ameaça. Constantemente ouvimos falar sobre divisões dentro da igreja. Deveria haver sempre comunhão, mas nem sempre funciona assim, meus irmãos.
por ser composta de pecadores, essa unidade muitas vezes é quebrada. Essa unidade ela é desfeita. Essa comunhão ela é deixada de lado e abre espaço para tristeza e sofrimento. Divisão na igreja, irmãos, causa sofrimento, causa tristeza. Não é vitória de nenhum servo de Deus quando uma igreja ela é dividida. No nosso último sermão, nós falamos sobre o esforço do apóstolo Paulo em explicar o mal entendido da sua mudança de planos, de não ter ido visitá-los uma segunda vez. Vimos nos versos do capítulo 1, 15 ao capítulo 2, versículo 4, que as aparências enganam, que foi o tema do último sermão. Os irmãos na igreja de Corinto, eles desconsideraram o testemunho e a vida do apóstolo Paulo. Eles estavam questionando a palavra do apóstolo Paulo. Eles estavam pensando que o apóstolo Paulo era um homem de duas palavras. No versículo 17, logo no final, nós lemos: ou ao deliberar, acaso eu delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Estavam duvidando. Devemos lembrar que é dentro dessa própria igreja em Corinto que aprendemos sobre pequenos grupos relacionados. Foram feitas panelinhas dentro da igreja. Em 1 Coríntios 1:12, o apóstolo escreve: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ou seja, aqueles irmãos que eram do grupo de Apolo, eles eram contrários ao apóstolo Paulo. Aqueles irmãos que eram do grupo de Cefas, Pedro, eles eram contrários ao apostolado de Paulo. E aqueles que eram de Cristo também eram contrários ao apostolado de Paulo. Ou seja, dentro da igreja haviam se formado panelinhas que eram contra o apostolado daquele irmão que plantou aquela igreja. E ele estava em luta com isso. Na sua primeira ida, ele recebeu uma rejeição de um grupo organizado contra o seu apostolado. Então ele fez uma visita. E nessa visita ele percebeu que as coisas não estavam funcionando muito bem. Ele havia dito na programação dele, como nós vimos no último sermão, que ele iria voltar lá, mas ele não voltou. E tem um motivo de ele não ter voltado. O versículo 23 da segunda carta que nós estamos lendo, ele disse: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Esse vos poupar, a ideia do apóstolo era pastorear aqueles irmãos. A primeira visita, ela foi tão impactante, houve uma rejeição tão dolorosa, que ele, para poupar, não foi pela segunda vez. Uma situação de tristeza. Era isso que ele estava vivendo. Ele não foi a segunda vez porque ele teria, por autoridade apostólica, a obrigação de disciplinar aqueles irmãos que estavam em falta. E para evitar isso, para exercer misericórdia, o irmão não foi até a igreja. O que ele fez? Os teólogos afirmam que ele escreveu uma terceira carta, que é o que nós chamamos de carta severa. Se os irmãos lembram, a gente, dentro do contexto, essa segunda carta é a quarta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos. Ele escreveu a primeira carta, a segunda carta que nós temos hoje como canônico, a primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta ele diz que já tinha escrito, então a primeira seria a segunda. Ele fala que escreveu uma terceira carta, que é a tal carta severa, que nós não temos esse acesso. E ele escreve a segunda carta aos Coríntios, que é em resposta a essa carta severa, considerando esse contexto dessa primeira visita, que os irmãos rejeitaram e não quiseram compreender. Eles estavam contra o apóstolo Paulo. E para poupá-los, ele escreveu uma terceira carta pesada. Ou seja, houve uma visita triste, houve uma carta carregada, pesada, severa, e ele estava agora apontando algumas questões. Só que ele ainda não tinha resposta dessa carta. Ele escreveu e não tinha resposta. Abramos aí no capítulo 7, por gentileza. Capítulo 7, versículo 5. É a
resposta que ele precisava, era o feedback. O coração dele ainda estava pesado. E ele escreve, capítulo 7, versículo 5. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Versículo 6. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito, meus irmãos, era um auxiliar do apóstolo Paulo. Ele tinha ido levar essa carta e ele estava voltando com as notícias. E ele trouxe as notícias. Nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vocês, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, e aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Essa carta é a tal carta severa. Ainda que eu tenha me contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristado, mas porque fostes contristado para arrependimento. A exortação que o apóstolo Paulo enviou através daquela carta gerou o efeito que ele esperava, o arrependimento. Continuando a leitura. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresses. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O apóstolo Paulo teve aqui a resposta da carta severa. Alcançou o objetivo que ele esperava, o arrependimento. Ele enviou porque aqueles irmãos naquele grupo estavam colocando em xeque, colocando em dúvida o direito ao apostolado do apóstolo Paulo. Voltando para a nossa carta. Essas boas notícias relatadas por Tito levaram Paulo a escrever a carta que estamos lendo agora. Essas boas notícias trouxeram isso para a gente. Um dos bons efeitos que a carta produziu foi o arrependimento e a disciplina aplicada pela igreja. A igreja, ao perceber aquele movimento interno, ela não ficou passiva, ela tomou uma atitude ativa. E é dentro desse contexto de comunidade de pecadores chamados pela maravilhosa graça que nós precisamos entender como devemos lidar com irmãos faltosos. É dentro desse contexto que o apóstolo Paulo escreve do capítulo 2, versículo 5 ao 11. Na nossa versão Almeida, Revista Atualizada, o título é: o penitente deve ser readmitido na igreja. Esse penitente que estava contra o apóstolo Paulo. Nos estudos e nos levantamentos, nós não temos quem era essa liderança, mas uma pessoa, líder, causou um estrago considerável dentro daquela igreja, foi repreendido e se arrependeu. Como nós devemos tratar com o irmão faltoso? Meditemos sobre o título, o amor reafirmado. Título do nosso sermão: como lidar com o irmão faltoso? A nossa estrutura, dividida em 3 pontos, devemos, em primeiro lugar, lidar com o irmão faltoso com amorosa disciplina. Vamos ver isso no versículo 5 e 6. Em segundo lugar, devemos tratar o irmão faltoso com amorosa restauração, do versículo 7 ao versículo 10. E em terceiro lugar, nós devemos tratar o irmão faltoso com vigilante atenção. Vamos ao primeiro ponto, versículos 5 e 6, convido a igreja a acompanhar a leitura. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. A primeira palavra que nós temos aqui para observar é causou tristeza. Esse termo, ele expressa um sentido de profundo pesar.
O apóstolo Paulo estava profundamente triste com tudo aquilo. Mas o segundo ponto que nós precisamos entender é que há aqui um reconhecimento do apóstolo de que aquela pessoa havia lhe causado tristeza. O comportamento daquela liderança havia machucado o apóstolo. Ele estava entristecido, ele estava magoado. Precisamos entender, meus irmãos, que ações desta maneira, hostis, ações de rejeição, elas são dolorosas. Às vezes nós falamos de maneira rejeitando, sem sequer perceber o mal que nós estamos fazendo. Isso é muito real hoje, se nós excluirmos alguém de um grupo de WhatsApp. Você foi excluído. Infelizmente, isso causa um embaraço muito grande. Porque a rejeição, ela é ruim. Nós sofremos por causa da rejeição. O apóstolo Paulo foi recebido de forma provocadora, desfavorável, ao ponto de deixar o maduro e calejado apóstolo Paulo entristecido, profundamente entristecido. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, disse que ele passou por muitas lutas. Nós lemos no capítulo 1, logo no início, os sofrimentos que o apóstolo Paulo passou. Ou seja, alguém com a bagagem do apóstolo Paulo ficar entristecido, profundamente entristecido, é porque foi alguma coisa muito séria. Nós ficamos entristecidos por coisa muito menor. Ele reconhece que sim, causou entristecimento. Os filhos espirituais do apóstolo Paulo se levantaram contra ele, meus irmãos. Aquele irmão que por anos plantou aquela igreja, que tinha um amor imensurável por aqueles irmãos, estava sendo rejeitado. Em meio às muitas dificuldades do avanço do Evangelho, ele teve que lidar com o famoso fogo amigo. O termo fogo amigo expressa um eufemismo para falar de ataques que vêm de dentro. É um termo militar. O apóstolo Paulo teve que lidar com isso. Nosso Senhor Jesus recebeu um fogo amigo dentro do grupo dos 12, aquele que entregou. É de onde a gente menos espera. E o apóstolo Paulo estava passando por isso. Mas percebam, meus irmãos, que a reação do apóstolo não foi na mesma moeda. Sabe aquela história de bateu, levou? Não foi isso que o apóstolo fez. Ele não ordenou, como os irmãos Boanerges, quer que desça fogo do céu? Não, ele não agiu assim. Ele também não pediu, manda embora da igreja, põe para fora, manda procurar outro lugar, que aqui funciona desse jeito. Também não foi essa a reação do apóstolo Paulo. Aquele que foi ofendido, pelo contrário, o coração pastoral de Paulo prevalece em favor desses irmãos. A igreja já havia aplicado a devida punição eclesiástica. A igreja havia praticado a disciplina e o apóstolo nos ensina que a igreja deveria ser amorosa. Nós devemos ser amorosos. O tal do bateu, levou não cabe dentro do vocabulário cristão. Precisamos sim ter essa sensibilidade de saber lidar com aquele irmão faltoso. Nós somos muito ágeis em apontar o dedo. Não só em apontar, mas condenar e sentenciar. Olha, a liderança não fez isso, deveria ter feito assim. Somos muito ágeis e nem sabemos o que aconteceu. O que a igreja fez? 1 Coríntios 5, de 9 a 13, convido os irmãos a abrirem. Qual foi essa punição que a igreja possivelmente aplicou ao irmão faltoso? 5, de 9 a 13. Nós temos umas pistas aqui. O apóstolo Paulo, no que temos de primeira carta, escreveu: já em carta vos escrevi que não vos associáveis com os impuros,
associar-se com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Essa liderança que estava dentro da igreja em Corinto, que se organizou em panelinha, estava atacando o apóstolo Paulo, recebeu ele na primeira visita e foi extremamente hostil, que machucou ele teve que voltar, enviou uma terceira carta severa. Essa liderança, ela foi afastada da igreja. A maioria entendeu que o irmão havia falhado, e nessa falha deixou de comer junto. Nessa época, meus irmãos, um sinal de verdadeira amizade era convidar as pessoas para comer na sua casa. Esse convite de estar juntos em casa era uma demonstração de verdadeiro afeto. Era uma demonstração de cumplicidade, de que concordava com aquela forma de vida. Deus disciplina, meus irmãos, o seu povo através da sua palavra, através das nossas experiências e através da punição, para que possamos viver de maneira agradável a Ele. O Senhor disciplina os seus. E esse irmão, ele havia sido, ele se arrependeu, ele sofreu a punição. A natureza da disciplina de Deus, meus irmãos, é um sinal do seu amor. Esse amor, disciplina, meus irmãos, é amor. E a igreja precisa exercer disciplina amorosa. A igreja precisa exercer amorosa disciplina. Abramos em Hebreus 12:6, por gentileza. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Diz a palavra do Senhor: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A natureza da disciplina de Deus, meus irmãos, é um sinal do seu amor conosco. Nós podemos não entender o motivo da disciplina no início. Ela é dolorosa, mas ela irá produzir, com certeza, frutos para o reino. Um pouquinho mais à frente, o autor da carta aos Hebreus diz, versículo 11 do capítulo 12: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Nós podemos não entender a disciplina algumas vezes, mas ela sim precisa ser exercida. Observe que o apóstolo está exercendo justamente o que ele instrui na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu como um irmão. Não são nossos inimigos. Um irmão faltoso, percebam, um irmão faltoso é um irmão. Muitas vezes, já fiz isso e ouço bastante. Quando percebemos que alguém faltou, a gente diz que não é crente. O pecado mais conhecido e condenado na nossa igreja, no nosso meio, o adultério. Aquele que adultera automaticamente é dito como alguém que não tem capacidade de se arrepender, o que é um erro. Nós condenamos pessoas. É um irmão. Em uma determinada reunião de conselho de uma igreja, um irmão faltoso, pego em adultério, publicamente, foi colocado diante do conselho e em arrependimento ele
Ele confessou. Mas uma daquelas lideranças disse que ele não era irmão e que ele não deveria ser tratado como irmão. O líder daquele conselho o repreendeu no exato momento, alto lá. Sim, é um irmão. Trate ele como um irmão. Mas não é isso que nós vemos normalmente. Mas é isso que o apóstolo Paulo está fazendo com a igreja. A disciplina amorosa. E ele diz, a igreja havia punido aquele líder faltoso, mas o principal ofendido tomou outra atitude, ele exerceu misericórdia. A mesma misericórdia que o Senhor Jesus exerceu conosco ao nos chamar, ao nos trazer até aqui. E o apóstolo Paulo disse, versículo 6, basta. Essa palavra basta é a mesma palavra que o Senhor Jesus usou nos evangelhos, quando basta, não é de acabou, mas é aquele sentido de quando a gente coloca água dentro de um copo e aí você fala, tá ok, obrigado, basta. Basta. Por que basta? Porque o objetivo da punição havia sido alcançado. Nós lemos no capítulo 7, o arrependimento. O objetivo da punição eclesiástica, meus irmãos, é o arrependimento, é o restauro. E como o irmão já havia se arrependido, não havia mais necessidade desse seu afastamento. Agora era necessário outra ação. Observe, meus irmãos, o irmão foi repreendido. E nós, por muitas vezes, somos repreendidos por alguma falta. Mas o que nós fazemos? Nós rejeitamos, nós justificamos. Não, é por causa disso, disso, disso. Não, veja bem, não é bem assim, é por causa disso, disso, disso. Nós não concordamos, retrucamos, nem ouvimos e já retrucamos. E por vezes usamos até a própria palavra de Deus para justificar os nossos erros. Quem nunca? E aí, quando isso acontece, é necessária uma ação mais enérgica da igreja, com fins de que o irmão venha a sentir o erro e se arrepender. A orientação do Senhor Jesus em Mateus é procura, conversa particularmente. E não funcionou? Chama outras duas testemunhas, coloca diante deles. Não funcionou? Coloca para a igreja. Precisamos entender que a disciplina, ela precisa percorrer etapas proporcionais. Não simplesmente exclui. Precisamos conversar. O perdão e o consolo, meus irmãos, eles devem ser praticados. A maneira como o apóstolo Paulo colocou foi em uma amorosa disciplina. Sim, aconteceu. Mas nós vamos para o segundo ponto, do versículo 7 ao 10. Agora a ação é outra. Nós devemos ter uma amorosa restauração. Por meio do quê? Do perdão e do conforto. Versículo 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por uma excessiva tristeza. Meus irmãos, a orientação do apóstolo Paulo na igreja a Corinto é: devemos restaurar o irmão. Já basta, perdoe. Precisamos restaurar através da convivência. O perdão é exercer isso. Mas ele fez uma coisa tão feia. Fez, irmãos, mas ele se arrependeu. Lembre-se do que nós fizemos. Por vezes nós precisamos de um espelho constante, talvez na palma da mão, para quando nós apontarmos, observarmos que a gente precisa olhar para a gente. Precisamos restaurar esse irmão através da convivência, através da boa amizade, através da comunhão. Aquele desentendimento dentro da igreja havia gerado uma liderança equivocada. O apóstolo Paulo estava sofrendo sim, mas acima do que todos estavam fazendo, ele queria aquele irmão de volta. Precisamos sim perdoar e confortar, consolar,
trazer para perto, afagar, cuidar do irmão faltoso. Abra os braços, irmãos. Receba de volta. O nosso coração endurecido vai dizer não. Muito naturalmente. E sim, nós vamos encontrar versículos bíblicos que justifiquem talvez a nossa ação. E a gente vai se agarrar nele. Nós fomos chamados, sim, pelo Senhor Jesus ao arrependimento. Por que nós devemos fazer isso? Abraçar esse irmão, confortar esse irmão, porque nós precisamos restaurá-lo e com o objetivo para que esse irmão, esse final do versículo 17, para que esse irmão não seja consumido por excessiva tristeza. Um crente verdadeiro, meus irmãos, ele sente o peso do pecado. O arrependimento verdadeiro vai nos levar a uma profunda tristeza. Vai nos levar a compreender o motivo de estarmos passando por tudo aquilo. O verdadeiro arrependimento não nos afasta da igreja do Senhor. Ele nos agrega à igreja do Senhor. Mas a igreja como um todo precisa ter discernimento, sabedoria para lidar com esses assuntos, porque às vezes a gente afasta as pessoas por causa do nosso coração endurecido. Nós não perdoamos, nós não exercemos, e o que acontece? Esse irmão arrependido, ele pode ser consumido por excessiva tristeza. Ao invés de restaurar, meus irmãos, a igreja irá afastar a pessoa. Versículo 8 nos diz: pelo que vos rogo, o apóstolo Paulo afirma, confirmeis para com ele o vosso amor. Confirmem o amor com esse irmão arrependido. Versículo 9: e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. O apóstolo Paulo já havia perdoado esse irmão. Eu o perdoo, diz no versículo 10. O versículo 9 diz: a carta que mandei era para confirmar a obediência de vocês. E isso já foi confirmado. O irmão está arrependido, basta. Reafirmem o amor por esse irmão. Tragam ele de volta. Sim, versículo 10. Eu fui ofendido, mas eu perdoei. Eu perdoei esse irmão. E vocês também devem demonstrar esse amor perdoador. Hajam, meus irmãos, como o nosso Senhor Jesus, que quando nós andávamos em trevas, Ele primeiro nos amou. Quão difícil é exercer o perdão. O crente verdadeiro sempre exercerá o perdão verdadeiro. Principalmente quando nós somos ofendidos. Irmãos, devemos ter atitude de perdão com quem nos ofende, com quem nos magoa, com quem nos deturpa. Além de uma recepção de rejeição, o apóstolo Paulo teve que ouvir falso testemunho dessa liderança na igreja. E a igreja do Mindu e de todas precisa aprender a disciplinar e aprender a restaurar. Não é simplesmente a disciplina como punição, mas com o fim único de restauração, de resgatar. E isso não é do dia para a noite, irmãos. Isso requer tempo. Isso requer longanimidade. É um trabalho árduo.
O irmão arrependido, ele sofre, e nós sofremos para perdoar. A todo momento ficamos lembrando, alimentando algo que nós não deveríamos lembrar ou alimentar. Devemos exercer, meus irmãos, amorosa restauração, é o tema deste segundo ponto. E chegamos ao terceiro ponto, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que o diabo usa o erro da igreja para tirar vantagem. O diabo usa os nossos pecados para destruir a própria igreja. Quando o castigo é usado tão somente para punir, isso é usado para a destruição da igreja. Se no nosso coração há o desejo tão somente de aplicar repreensão sem que aquilo seja uma disciplina amorosa, isso redundará em destruição, divisão da igreja. Quando não aplicamos a disciplina com o fim de restaurar, encorajar, corrigir, o apóstolo Paulo nos diz que o diabo usa as nossas falhas como instrumento contra a igreja do Senhor. E nós não podemos dar vantagem ao inimigo. Irmãos, um crente amargurado não tem amor. Um crente amargurado, injustiçado, revoltado, ele é arma nas mãos de Satanás. É simples, é só conversar com um irmão desigrejado. 90% dos irmãos que não estão na igreja são machucados pela liderança. É só conversar com um irmão que veio ou já frequentou o ambiente de outra igreja e vai ouvir que ele está conosco hoje por alguma coisa errada ou que não concorda em outra igreja. Um crente amargurado, injustiçado, revoltado é arma nas mãos de Satanás. E o diabo está à espreita, andando em derredor, e ele usará, sem dúvidas, essa revolta contra a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo enfatizou que a nossa luta é contra principados e potestades. Precisamos compreender, meus irmãos, que a orientação que o apóstolo Paulo tem dado à igreja em Corinto, do capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, é que a igreja precisa aprender a exercer disciplina amorosa, restauração amorosa, e que devemos ter atenção com essas coisas. Não devemos ignorar os desígnios de Satanás. Toda vez, meus irmãos, que a igreja racha, que a igreja se divide, que saem irmãos revoltados, todas essas vezes, a vitória do diabo. Não tenho dúvida disso. Cristo não divide igreja. Mas esse irmão que saiu revoltado, observe, esse irmão, ele está amargurado, revoltado, se sentindo talvez injustiçado, mas é o irmão. É ele quem nós devemos buscar. É ele quem nós devemos procurar. É com ele que nós devemos exercer a misericórdia, o perdão e o amor entre nós. Falta de perdão, meus irmãos, afasta. E devemos ter vigilância. Devemos ser atalaias, observadores, com atenção. Devemos saber lidar com o irmão faltoso. Como lidar, meus irmãos, com um irmão faltoso? Em primeiro lugar, com amorosa disciplina. Em segundo lugar, com amorosa restauração, por meio do perdão e do conforto, por meio da reafirmação do amor. E devemos ter vigilante atenção. Versículo 11. Partindo para a nossa conclusão, lá por onde nós começamos.
a igreja do Senhor visível, é o que nós vemos aqui. E é nela que nós devemos buscar a unidade. E buscar a unidade exige de nós esforço, empenho, entrega, entusiasmo. Esforço é uma força extra. Vai além de cumprir o quadrinho de vir para a igreja aos domingos. Exige da gente arrumar um tempo na agenda para fazer uma visita durante a semana. Exige da gente tempo para ligações, para respostas. A igreja é única, meus irmãos, ela é una. E sim, existem falhas, existem desentendimentos, existem ideias contrárias. Sou de Cefas, sou de Cristo, sou de Apolo. Mas, quando está em pecado, ele deve ser tratado. Esse pequeno trecho nos ensina sobre um membro faltoso e arrependido da igreja em Corinto. Percebam, arrependido. A resposta ao Evangelho do Senhor Jesus exige arrependimento. E arrependimento, eu li essa semana nas redes sociais, que é aquilo que a gente não volta mais a fazer. O verdadeiro arrependimento não nos coloca de volta naquele caminho. A gente nunca mais vai cometer aquilo. E nós não devemos temer as consequências dos nossos atos. Devemos nos arrepender e se entregar ao Senhor Jesus. Crer nele. Sem Cristo, meus irmãos, não há perdão. Sem Cristo não há arrependimento restaurador. Sem Cristo não há igreja restauradora. Sem Cristo nós damos vantagem ao inimigo. Precisamos de Cristo para exercer todo esse amor e reafirmar o amor com o irmão faltoso. E aí, o que nós devemos fazer diante deste texto? Em primeiro lugar, precisamos entender sobre a necessidade da disciplina sobre membros faltosos. Meus irmãos, toda igreja precisa ter disciplina eclesiástica. Não é para punição, é com fins de restauração. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, nós precisamos compreender que o alvo da disciplina é a restauração amorosa. Não é punição, vai lá e bate nele. É que ele volte, para que ele se arrependa. Em terceiro lugar, precisamos aprender que a igreja necessita ser uma comunidade restauradora. A nossa função como igreja é a restauração. Quer do crente arrependido, quer do ímpio lá fora, que se arrependa e creia em Cristo. Nossa função é restauração. E em quarto lugar, precisamos ter atenção redobrada, porque Satanás usa os pecados dos crentes para ter vantagem sobre a igreja, para que aquele irmão não tenha excessiva tristeza e para que a igreja restaure. Nós precisamos ter redobrada atenção. E por fim, hino 178, que nós vamos cantar ao Senhor, fala sobre a excelência do amor. A Ele toda honra e toda glória. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, em Cristo nosso Senhor, por Tua santa palavra, e rogamos, Pai, que as Tuas misericórdias sejam derramadas sobre as nossas vidas. Ó Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos ensina a perdoar. Concede-nos, Senhor Deus, sabedoria do alto, nas palavras com irmãos faltosos, que esta igreja seja uma igreja restauradora, Senhor. Que o amor seja sempre reafirmado. Nós carecemos, Pai, disso. Dá-nos atenção, Senhor, para que não venhamos cair no laço do inimigo. Que nos fortalecemos, Pai, em Ti,
para que cada vez mais sejamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Nós dependemos tão somente de Ti, Pai. Sê conosco, Senhor. Perdoa o nosso coração endurecido. Sabemos que Tu perdoa e que verdadeiramente nós também venhamos a, como nosso Senhor Jesus ensinou, perdoar os nossos devedores. Sem Cristo, Pai, nada podemos. Sem Cristo, vamos nos afastar de Ti. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai, e torna-nos cada vez mais em Ti. No nosso Senhor Jesus, oramos. Amém.